Vasco empata com Lanús e trabalho de Carille começa a ser pressionado nos bastidores. Eu vou fazer uma pequena análise sobre o que eu tô achando desse time do Carille, minha opinião sobre a organização e será que com o Carille ainda tem evolução, parte física, enfim, isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Também vamos falar da sequência de jogos fora, hein? Então, depois dela, sobe o avião! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos fazer a nossa análise, porque ontem o Vasco empatou aí por 0-0 com o Lanús, né? Essa é uma imagem aí de ontem da transmissão que fica bem evidenciado como a equipe do Vasco da Gama falta organização, né? Falta um padrão tático esse time. Você vê aí que tem um domínio de bola e na área, você está vendo o Verratti ali, certamente na posição dele, tem um momento aqui, tem um espaço grande à frente da área ali, que poderia ter alguém ocupando esse espaço. Tem também mais um jogador ali na linha da frente. Essa bola vai ser tocada para o Paulinho. O Paulinho acaba chutando, a bola faz aí uma curva, vamos dizer assim. Passa muito próximo ao gol do Lanús. E enfim, foi a tônica do Vasco. O Vasco falta organização. Esse foi um dos grandes lances do Vasco no jogo. Foi um dos grandes lances do Vasco no jogo. Foi um lance que o Vasco buscou fazer o seu gol. Mas faltou mais isso ao Vasco. O time do Vasco com o Fábio Carille é um time que é muito espaçado, é um time que joga sem grandes aproximações. As aproximações que acontecem do Vasco, você vê aí jogando o Nuno, o Coutinho, o Piton, é quem busca mais aproximação um do outro, são os jogadores que mais tentam nesse time do Vasco. Em relação à situação de ser um time que busca ter uma situação coletiva melhor, ontem a defesa funcionou melhor, suportou em alguns momentos a equipe do Lanús, mas ainda precisa de alguns ajustes. Então, na minha opinião, aí vai ter gente que vai falar, né? Léo, são os mesmos problemas desde muito tempo, desde quando o nosso querido Rafael Paiva estava no final do seu trabalho, do Álvaro Pacheco, do Ramon Dias, mas isso fica bem claro, cara. Falta um critério na contratação do Vasco da Gama. Por exemplo, você contrata o Carille. Qual o modelo de jogo do Carille? Um jogo mais defensivo, um jogo mais de transição rápida. O Vasco hoje tem condições de fazer uma transição rápida com Verratti, com Coutinho? Não tem. Não tem como fazer uma marcação também mais baixa para sair em velocidade. Então falta ao Vasco também entender qual o modelo de elenco que ele tem. E não é a característica do Carille esse elenco que o Vasco tem. E por isso sofre. E o Carille não consegue ter dinâmicas ofensivas para que faça com que essa galera jogue. E aí depende muito do individual. Quando esses jogadores não estão bem, por exemplo, o Nuno não estava bem no último jogo, o Coutinho não achou tantos espaços, o Verratti não foi tão acionado, o Vasco tem muita dificuldade. Então é isso que fica claro, falta critério. E aí quando o Fábio Carille continua no time, e aí eu não digo só que a culpa é dele, mas a culpa é também de como contratou porque não viu que o elenco não tem a característica que o Carille pede. O Vasco tem um time um pouco mais pesado do que o Carille exigiria. Por exemplo, o Carille vai campeão do Corinthians com jogadores muito rápidos, tirando o Jadson ali, o Rodriguinho fazer essa função de ir e voltar, mas uns jogadores mais rápidos. E falta ao Vasco isso. E aí falta o critério. Sobre a parte física do Vasco, o Vasco tem cansado muito. Primeiro, você corre errado, o Vasco corre errado. Terceiro, segundo e terceiro. Preparação física que, na minha opinião, precisa ter um modelo. Esse modelo é feito pelo coordenador de preparação física, que hoje é o Daniel Félix. E é o mesmo que já está há algum tempo no Vasco. E o Vasco mantém a parte física. Então, para mim, existem algumas coisas nesse time do Vasco que estão bem claras. Não está acontecendo algumas coisas por acaso. São coisas que lá no início já ficava claro. O time não tem a característica do técnico, e eu não estou defendendo o Carille porque eu acho que o Carille tem que ser mandado embora.
porque para mim não tem característica nenhuma, eu não vejo evolução mais nesse time do Carille, acho que depende muito da parte individual dos jogadores, mas também a culpa é da diretoria, que contrata mal, que não consegue dar jogadores com características que o elenco precisa, e o Carille tá aí como escudo. Para mim, o Carille já tem data de validade no Vasco. Eu falo isso há muito tempo. Falo isso há muito tempo. E falta ao Vasco também ter mais atitude dentro de campo. Aí eu coloco os jogadores. A gente tem uma cena no clássico contra o Flamengo, que é o Carille discutindo com o Coutinho falando isso não dá certo, mostrando ao Carille que não dava certo, e o Carille insistindo, não sabe, a gente não sabe o teor da conversa, que ninguém fez essa leitura labial. Mas mostra que algumas coisas no Vasco, elas não estão acontecendo por acaso. Falta planejamento, falta organização, dentro e fora de campo. E se o Vasco quiser coisas maiores no campeonato, o Vasco tem que ter uma organização, tem que ter um trabalho melhor. E aí é quando eu falo, por isso o Carille não tem que continuar no Vasco, porque a característica dele não se bate no elenco. Hoje o Vasco precisaria de um técnico que compactasse as linhas, que tivesse time mais organizado, e tivesse um time coletivamente melhor. Ontem pode ter ido bem no coletivo na parte defensiva, foi, mas para a parte ofensiva faltou muito para o Vasco. E é isso, soluções ofensivas, soluções dinâmicas que dê a esse time mais mobilidade, que aproveite melhor a característica do Verrete, que aproveite melhor a característica do Coutinho, que aproveite melhor a característica dos volantes que o Vasco tem. Se não, o Vasco vai passar jogo e jogo, ganha jogo dentro de casa com a força da torcida, joga fora, não consegue se impor, e aí fica difícil, vai ficar nessa gangorra o tempo todo, e a gente falando as mesmas coisas todos os dias em análise, falando para o Vasco. A expectativa agora são jogos fora de casa, jogos que o Vasco teoricamente não conseguiu se impor. O Vasco teve alguns jogos fora de casa, seja na Copa Sul-Americana, tirando aquele início do jogo contra o Melgar, os outros jogos do Vasco fora de casa não foram tão bons. E isso preocupa, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Vasco resistiu fora de casa, parecendo que queria buscar somente um empate fora de casa. E isso, para mim, é algo que me preocupa. O Vasco vai ter uma sequência muito grande. E quando você perde fora de casa tantos jogos assim, a confiança vai embora. E isso, para mim, é uma grande preocupação. Eu espero que a postura do Vasco ela mude para que esse time consiga sair com resultados positivos da casa dos seus adversários. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Quem está conhecendo o Comenta Léo agora, se inscreve, dê uma moral. Quem já está há algum tempo, compartilha, deixe seu comentário, é muito importante quando você comenta, quando você faz esse vídeo engajar, porque isso é importante para que mais pessoas conheçam o Comenta Léo. Estou vendo que muita gente não está recebendo as notificações. Sempre entre no Comenta Léo para ver se tem vídeos, porque infelizmente muita gente não está recebendo as notificações quando a gente manda vídeos. Até a próxima, saudações vascaínas, que Deus continue abençoando a todos e que Deus ilumine o Vasco e o Carille, né? Porque aparentemente, mesmo com a pressão interna, mesmo com a pressão externa, o Pedrinho deve manter o Carille no comando técnico do Vasco. E aí, o que é que você achou? Até a próxima, tamo junto, valeu.